O que foi que trouxemos para o mundo? Nada. E o que é que vamos levar do mundo? Nada. Portanto, se temos comida e roupas, fiquemos contentes com isso. 1 Timóteo 6, 7 e 8. Palavra de sabedoria. Aprenda a estar contente com o que Deus te deu. Eu me lembrei que algumas pessoas dizem assim: eu nasci nu e banguelo. Tudo que eu receber nesta vida eu devo ser grato. É a mais pura verdade. E Paulo está nos ensinando aqui em 1 Timóteo algo que vai contra a cultura atual da nossa sociedade. Nós vivemos numa geração que nunca teve tanto, mas ao mesmo tempo uma geração que nunca esteve tão insatisfeita. É sempre o querer mais, é sempre o ter mais, é sempre o conquistar, conquistar e conquistar. E quando eu conquistar o que eu quero ter, eu logo vou procurar alguma outra coisa maior, melhor, porque eu sempre quero mais. Esse é o desejo do ser humano de uma maneira geral. Quando você vai até as redes sociais, você sempre encontra motivos para querer ter mais. Você sempre encontra motivos para estar insatisfeito. Você olha lá no Instagram de uma pessoa conhecida e aquela pessoa conhecida exibe um casamento perfeito. Você olha aquela família e você vê que parece uma propaganda de margarina. É aquela família sentada à mesa, passando margarina no pão, todo mundo feliz, não tem nenhuma queixa de um para com o outro. É assim o que se exibe nas redes sociais. As mulheres têm corpos impecáveis, não é verdade? E hoje em dia nós temos muitas ferramentas para nos ajudar a ficar ainda melhor. Nós temos ferramentas de edição que tira a mancha do rosto, que afina a cintura, que ajeita o cabelo, tudo para mostrar algo irreal. E por que você está falando isso, irmã Clarissa? Porque se o ser humano já tinha essa inclinação a ser insatisfeito, agora, meu amado, minha amada, o ser humano fica ainda mais insatisfeito porque ele fica tendo acesso contínuo a essas informações e ele fica se comparando o tempo todo. E aí gera ansiedade de querer ter mais, de querer melhorar, de querer conquistar. Mas aí Paulo chega e traz uma verdade para curar essa ansiedade da nossa alma. Ele diz assim: ei, aprende a ficar contente com o que Deus te deu. Aprende a se contentar com o que você tem hoje. Tira os olhos do que fulano tem e coloca os olhos no que você tem. Tem pessoas que não conseguem nem disfarçar. Se todo mundo ganha um presente, a pessoa nem abre o dela, já está olhando o que o outro ganhou. Para comparar, para ver se o do outro é melhor, para arrumar um motivo para ficar insatisfeito. Meu Deus! Até quando vai lá e alguém parte um pedaço do bolo, olha o pedaço do bolo dela e vê se o do outro é maior para poder reclamar. Insatisfação. Aí Paulo diz assim, você não trouxe nada para o mundo. Como diz o ditado popular, você nasceu banguelo e pelado. Então você não trouxe nada. E da mesma forma você não levará nada. Deixa eu ler aqui. Está lá em 1 Timóteo 6, 7 e 8, se você quiser acompanhar. Paulo, ele pergunta, ele diz, o que é que a gente trouxe para o mundo? E ele mesmo responde, ele diz, nada.
E o que é que vamos levar do mundo aqui, das coisas materiais? Ele também responde a pergunta que ele mesmo faz. Ele diz nada. Ele diz, então, se nós temos comida e nós temos roupas, então que a gente já fique contente com isso. E aí ele quer nos mostrar que nós precisamos aprender a ficar satisfeitos com o que nós temos. E isso, amado, amada, é um segredo grande para a tua alegria, para a tua felicidade. Entenda que Deus nunca irá permitir a ninguém nessa terra a ter tudo, a ter todo o conforto. Sempre vai faltar alguma coisa. Agora, o que não pode faltar em você é o contentamento com o que Deus te deu. Primeira lição que a gente aprende é que essa insatisfação de querer sempre mais, isso é uma grande armadilha. Sabe por quê? Porque o coração insatisfeito, ele fica assim, ó, sempre no futuro. Eu vou ser feliz um dia. Oh, meu Deus, em nome de Jesus. Escuta, ouvinte da Rádio Novas de Paz, você que está me assistindo nessa live, para de adiar a tua felicidade, tua alegria, o teu contentamento para o futuro. Você precisa ser alegre, contente, feliz, agradecido agora. Tem gente que ainda não casou e diz assim, eu só vou ser feliz no futuro. Quando eu me casar, quando eu tiver filhos, eu vou ser muito feliz quando eu comprar minha casa. E tem muita gente que adiou essa felicidade para o futuro e está lá no futuro agora dizendo, eu era feliz e não sabia. Quando eu era criança, quando eu era adolescente, quando eu vivia na casa dos meus pais, eu era feliz e não sabia. Adiou tanta felicidade e agora olha para o passado percebendo que era mais feliz. Essa pessoa é uma pessoa eternamente insatisfeita. Perceba o que a palavra de Deus está apontando nesta manhã. Aprenda a viver contente com o que Deus te deu. Se Ele quiser dar mais, Ele vai dar mais. E eu creio que Deus, Ele é Deus abençoador. Agora, se Ele só te deu o que você tem até hoje, aprenda. Aprender fala de desenvolver aquilo que você precisa fazer. Olhe para o que você tem hoje. Olhe para a sua casa. Talvez você diga assim, eu só vou ser feliz, irmã Clarissa, quando eu tiver uma casa própria, porque eu moro numa casa alugada. E é tanta conta para pagar, e a casa eu não posso mexer porque é alugada, eu queria fazer do meu jeitinho. Aí sim eu vou ser feliz. Quando eu tiver a minha casinha, eu vou ser feliz. Não é assim? O ser humano é insatisfeito. É insatisfeito. E sabendo dessa insatisfação, Deus inspira o apóstolo a dizer a mim e a você, olha para sua casa alugada e esteja contente com ela. Cuide dela. Seja feliz com ela. Se Deus nessa vida quiser te dar uma casa própria e você conquistar, você vai ser feliz do mesmo jeito, apenas com uma casa nova, mas o contentamento no seu coração permanecerá o mesmo. Olhe para o que você tem hoje e comece a agradecer e buscar contentamento nisso. Aleluia. Senão você vai ser um eterno ansioso. Você vai ficar sempre esperando a próxima conquista para você ser completo, para você ser feliz. Sempre vai surgir outra meta, sempre vai surgir outro desejo. Amado, amada. Isso não significa que você não precisa sonhar. Sonhe. Peça a Deus melhorias, sim. Não é pecado e não é nada disso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é que muitos condicionam a sua alegria, o seu contentamento na realização do que querem. Entenda? Meu contentamento está na realização do meu sonho. Não, o meu contentamento precisa estar onde eu estou hoje. No que eu tenho hoje, no que Deus me deu e eu conquistei hoje. Não está lá na frente, na realização do meu sonho, não. Quando eu realizar o meu sonho e se Deus quiser realizar, eu serei contente também. Mas hoje, com a minha casa alugada, eu sou feliz. Hoje, andando de ônibus, eu sou feliz. Hoje, com o meu casamento
do jeito que está, eu estou contente, porque Deus está me dando sabedoria e eu vou melhorar cada dia mais e Deus vai abençoar cada dia mais. Hoje, minha vida financeira, eu gostaria, irmã Clarissa, de ganhar 10 vezes mais. Eita, glória a Deus, mas eu estou contente com o que eu tenho. Então, você precisa, amado, amada, aprender a educar o seu coração para isso. Sabe? Não é algo simples, porque como eu falei aqui, o ser humano, ele deseja tudo o tempo todo. E hoje, na era das telas, onde as coisas perfeitas se apresentam a nós todos os dias, casamento perfeito, corpos perfeitos, cabelos perfeitos, vidas perfeitas, muito dinheiro, muitas posses, nós olhamos e ficamos ansiosos, dizendo, por que eu não tenho isso? Por que eu não sou assim? Por que eu não faço tão bem quanto ele faz? Por que eu não desenvolvo tão bem quanto ela? Então, você precisa começar agora a entender que você precisa educar a sua emoção para estar contente com o que você tem, sem ficar se comparando com as demais coisas dos outros. Eduque sua emoção. Aprenda a olhar as coisas que você tem e dizer, Jesus, obrigada. Obrigada. Obrigada pela... Olha, deixa eu falar aqui um exemplo. Tem muitas mulheres que acabaram de ter neném, que estão me ouvindo. Mas, quando a gente tem neném, a gente sabe que a gente é sufocado por muitas coisas. A gente não dorme bem. Eu já tive 2, já passei por 2 processos desses na vida. A gente não dorme bem. A gente fica com uma certa dificuldade financeira, porque a gente precisa arcar com tudo do neném. E se a gente deixar... a gente nem consegue curtir aquele momento tão gostoso, tão maravilhoso, que passa tão rápido. É tanta coisa que acaba tirando o nosso contentamento. As mães deixam de curtir aquele momento por conta das dificuldades. E muitas vezes eu fiz isso. Reclamei tanto. Principalmente no primeiro filho, porque Clarinha não dormia. Meu Deus do céu. Que quando eu via, passava o dia com ela, era um tormento, porque eu sabia que de noite eu não ia dormir. Então eu deixei de olhar para o que era belo, eu deixei de aproveitar o que era importante, porque eu não conseguia educar a minha emoção para estar contente naquele momento com a grande bênção que Deus me deu. Em alguns momentos agi assim. Então, amado, amada, esse coração ansioso por conta das dificuldades da vida, ele não consegue enxergar a beleza. Deus, ele está convidando você a enxergar a beleza no que ele te deu. Olhe para a sua vida. Olhe para os seus filhos, quanta beleza há nos seus filhos. Olha quantas características que eles herdaram de você, do seu marido. Olha quanta bondade também há no coração deles, porque nós só somos levados a olhar para a maldade do coração dos meninos. Será que você tem sido grato? Será que você deixa passar o final de semana com a sua família? O final de semana chegou e você trata como se fosse um momento como qualquer outro, ou você diz assim, eu vou aproveitar com a minha família, eu quero estar com as minhas filhas, com os meus filhos, eu quero estar com meus cachorros, eu quero estar com meu papagaio, eu vou ali tomar um sorvete. É você que mora em Pernambuco, nós temos um litoral abençoado, eu vou na praia, eu vou estar com os meus filhos, vou praticar exercício, eu vou me divertir e aproveitar o que Deus me deu. Mas a amargura no coração é tanta que a pessoa não sente nem prazer mais de ir numa praia, de estar fazendo uma coisa que antes gostava, deixou de gostar. Por quê? Porque perdeu o contentamento da vida. Ei, disciplina o teu coração em nome de Jesus. Pede a Deus sabedoria para disciplinar esse coração. Eclesiastes 3, 12 e 13 diz assim: então entendi que nessa vida tudo que a pessoa pode fazer é procurar ser feliz e viver o melhor que puder. Todos nós devemos comer e beber e aproveitar bem aquilo que ganhamos com o nosso trabalho. Olha
o que diz aqui o final do versículo. Isso é um presente de Deus. Isso é um presente de Deus, ó. Comer, beber, procurar ser feliz, viver o melhor que puder e aproveitar bem. Não é aproveitar igual o filho pródigo, né? Dissolutamente, viver de todo jeito, não. Aproveitar bem, fazer essas coisas. Isso é um presente de Deus. Então veja quantos presentes Deus tem te dado. Você precisa treinar esse seu coração para agradecer a Deus por tudo que Ele tem te dado. Ei, amada, para de viver como se a felicidade estivesse em outro lugar, no futuro, distante, quando você conquistar. Para de viver como se a felicidade estivesse longe. A felicidade está aí. Deus na tua vida. A alegria está nos teus filhos. A alegria está nos animais que Deus te deu aí para você olhar para eles e sentir um pouco da criação. Porque os animais ao nosso redor são a revelação do próprio Deus por intermédio da sua criação. A natureza, as plantas. Esteja contente com o que Deus te deu. E eu finalizo dizendo aqui que Paulo, ele foi um homem que escreveu essas palavras e ele não estava falando de algo que ele não viveu, não. Ele enfrentou prisão, escassez, passou fome, passou frio, ele foi perseguido. E mesmo assim ele escreveu isso aqui em Filipenses. Ele disse, eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Então eu vejo e aprendo que isso também é um aprendizado, como já foi falado aqui. E por fim eu pergunto, você está agradecendo ou você está reclamando? Deixa eu fazer outra pergunta para você. Você está correndo atrás do que falta ou você está celebrando, agradecendo pelo que você já recebeu, pelo que você já tem? Então seja feliz hoje, para de adiar a tua alegria. Viva com gratidão hoje. Busque a alegria das pequenas coisas. Entenda que nada vai ser suficiente para você se você ficar adiando sua alegria para amanhã. E encontre satisfação em Deus e no que Deus te deu. Que Deus te abençoe, querida. Que Deus te abençoe, meu amado. O que foi que trouxemos para o mundo? Nada. E o que é que vamos levar do mundo? Nada. Portanto, se temos comida e roupas, fiquemos contentes com isso. Guarda essa palavra no teu coração e se tu uma bênção para a glória do nome de Jesus. Amém.